Você sabia que nós, seres humanos, somos muito parecidos com as sementes das árvores? Perceba que as sementes não são nada mais, nada menos do que a representação de um potencial latente que se torna evidente. Ou seja, apesar de pequenos e aparentemente insignificantes, as sementes contêm dentro de si todo o mistério e potencial de tornar-se uma grande árvore. De igual modo, o ser humano, desde o seu nascimento, é um grande potencial que, quando bem plantado, tal qual uma semente em um solo fértil e rodeado de cuidado e paciência, pode se tornar um grande ser. Você já parou para imaginar como pode uma tímida semente se tornar um gigantesco baobá? Aquela pequena e singela semente que foi cultivada em uma terra fértil, com chuvas serenas ou tempestuosas, e sob um sol ardente, aos poucos abandona sua pequenez e alcança uma dimensão grandiosa. Aquilo que era um tímido broto ganha raiz e se torna uma frondosa árvore, capaz de dar sombra, frutos, flores e vida a todos ao seu redor. A vida nos mostra, portanto, que algo similar pode ocorrer com o ser humano. No início de nossas vidas, precisamos de ajuda, de alguém que desenvolva nossas potencialidades, mas, à medida que crescemos e nos desenvolvemos, essa ordem natural se inverte e nós, adultos, passamos a gerar os frutos e cuidados para os demais. A semente torna-se árvore e dá abrigo a animais e diversos seres vivos. O ser humano cresce e torna-se um exemplo de vida para outros semelhantes. Porém, apesar de natural, esse não é um processo rápido ou mesmo indolor. A expansão das raízes da semente e seu crescimento exigem esforço e constância, sem nunca desprender-se do objetivo que é alcançar o sol. Nós, seres humanos, também crescemos e vivenciamos diversas dores, tanto físicas como emocionais. Elas, porém, são fundamentais para aprendermos e sustentarmos nossa caminhada de evolução. Se recorde das maiores adversidades que já vivenciou. Olhando com os olhos do passado, você não queria estar ali. Olhando com os olhos do presente, talvez tenha sido justamente por tudo o que já viveu que pôde amadurecer, crescer e se tornar o que é hoje. Ou seja, você era uma tímida semente e agora está caminhando para se tornar uma forte e grandiosa árvore. Naquele momento de provas, em que a vida parecia te colocar contra a parede, estava com você, mesmo sem saber, uma deusa da mitologia grega chamada Hera. Você já ouviu falar? Ela é a rainha do Olimpo, já que é a principal esposa de Zeus, o deus soberano. Também é conhecida por ser a responsável por enviar todas as maiores provações e problemas para os seres humanos. Representada como uma mulher, Hera tem uma série de símbolos. Um deles é a semente de romã, que representava a fertilidade e também a morte. Essa fruta é dada a Perséfone no Hades e faz com que ela se torne rainha do mundo dos mortos, mostrando assim as duas faces de uma mesma realidade, a vida. O fato de a romã ser uma fruta de Hera mostra como essa divindade era importante aos antigos gregos, muitas vezes confundida com a própria mãe natureza, que tinha o poder de dar a vida e a morte aos seus filhos. Ainda sobre o símbolo da fertilidade, Hera tinha como animais simbólicos a vaca e o pavão. A vaca como ideia de fertilidade e geração de vida, já o pavão associado à beleza e aos mistérios. As penas do pavão, que lembram olhos humanos, davam a ideia de onipresença à deusa, pois Hera tudo sabia. Por isso, todos os filhos de Zeus eram do seu conhecimento, e por isso ela era capaz de colocá-los à prova. Sobre as provas, essa é de fato a grande característica dessa divindade. Porém, não é estranho pensar em uma divindade que manda provações para a humanidade? Quando observamos de um ponto de vista literal, Hera parece ser um tanto quanto malévola, não é verdade? Em geral, o senso comum vê Hera como uma deusa vingativa, rancorosa e ciumenta, principalmente pelo fato de sempre perseguir os heróis, impondo-lhes castigos e verdadeiros desafios. Entretanto, é graças a essas provas que esses heróis da mitologia conseguem se desenvolver e alcançar seus triunfos. Conosco ocorre o mesmo. É muito provável que você deseje, assim como muitos de nós, uma vida sem problemas. Sejamos francos, ninguém gosta de solucionar problemas. Porém, devemos admitir que é graças a esses percalços que aprendemos a caminhar.
desde o sentido literal até mesmo na perspectiva simbólica. Fisicamente, o nosso corpo se desenvolve a partir de desafios, de dores e pela constância. Já imaginou se uma criança desiste de andar na primeira queda? Ou de falar ao balbuciar as primeiras letras? Os desafios são um passo natural em qualquer desenvolvimento e não podemos negá-lo. Por isso, Hera é, na verdade, uma deusa de alta estirpe, tão imponente quanto seu marido Zeus, pois ela é a representação da força da natureza que nos desafia a sair de nossa zona de conforto. No mito de Hércules, por exemplo, à primeira vista, Hera parece ser somente uma esposa ciumenta que quer destruir a vida do herói, já que ele é fruto da relação de Zeus com uma mortal. Ou seja, pensamos que Hera persegue Hércules, pois o detesta, tanto que desde a sua infância, ela envia dificílimas provas, como serpentes assassinas e até mesmo feitiços, que o deixam louco por um tempo. Sem contar os famosos 12 trabalhos de Hércules, que eram tarefas praticamente impossíveis para um mortal, mas que ela fez questão de submetê-lo a esses desafios. Como essas tarefas eram impossíveis para um ser humano comum, Hércules precisou recorrer à sua natureza divina, já que ele era filho de um deus e, assim, alcançava uma condição sobre-humana. Dessa forma, ele se tornou digno de habitar entre os deuses no Monte Olimpo, e lá Hera o acolheu como um filho amado. No mito de Enéas ocorre algo similar. Hera, também conhecida como Juno pelos antigos romanos, persegue o herói troiano para forjá-lo nas provas. Desde náufragos até batalhas contra outros povos são estimulados por Hera, que, na verdade, está construindo em Enéas o seu caráter heróico, de sacrificar-se em nome de toda uma civilização. Desse modo, por mais que achemos errado a forma como a rainha dos deuses coloca-se diante da humanidade, devemos reconhecer que é graças às suas provas que esses semideuses conseguem eternizar-se com seus feitos. Assim, ela forjou Hércules, Enéas e tantos outros heróis da mitologia. Assim, ela também quer forjar você. As provas fazem nascer virtudes desconhecidas. Fazem-nos aprender com humildade, a resistir o que parecia ser impossível ou insuportável. Ensinam-nos a caminhar mais seguros pela vida. Fazem-nos levantar depois de cair para seguirmos em frente e ajudarmos outras pessoas a superarem as suas provas, porque Hera prova constantemente a todos. Assim, quando você passar por uma adversidade, lembre-se que é Hera que bate em sua porta e propõe um convite para a transformação de si mesmo, para que abandone a forma antiga e se torne melhor. Cada um de nós, assim como os heróis, também somos filhos do espiritual e do material. Por isso possuímos uma parte divina. Mas, diferente dos nossos instintos, que se expressam espontaneamente, essas virtudes, que são potenciais divinos, só se revelarão através do esforço. E é isso o que abrirá um dia as portas do Olimpo, para que lá Hera nos acolha como seus filhos. Porém, tão sublime prêmio não será entregue de graça. Ninguém abrirá essas portas por você. Você irá abri-las? Caberá a você mesmo decidir.